A palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele retirou a condenação. Pelo seu sangue nós fomos sarados, pelas suas feridas nós somos perdoados. E nós estamos livres da culpa, não porque não somos culpados, mas porque Ele pagou o preço da condenação no nosso lugar. A palavra de Deus diz que em Cristo nós temos um novo e vivo caminho. Por isso a vida do crente tem que ser uma vida para cima, para frente. Nós não vivemos debaixo da opressão desse mundo, pelo contrário, nós vivemos o gozo e a alegria da salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso essa série de mensagens, ela fala acerca da vida sem culpa, vivendo uma vida livre do peso da culpa, porque o Senhor retirou esse fardo das nossas costas. Por isso nós somos o povo mais feliz, mais contente que existe na face da terra. Alguém pode dizer amém? Eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho acerca disso. Porque é importante refletirmos acerca de uma vida livre da culpa. Porque é muito comum nos nossos primeiros dias andando com Cristo, nós desfrutarmos da alegria da salvação. Na medida em que o tempo vai passando, na medida em que os embates da vida vão chegando e batendo na nossa porta, na medida em que a gente tem que lidar com situações difíceis da nossa caminhada, parece que a gente vai perdendo um pouco do brilho, parece que a gente vai perdendo um pouco daquela alegria que a gente desfrutou quando a gente teve aquele encontro sobrenatural com Cristo. Nós estamos vivendo numa era em que o mundo inteiro está debaixo de pressão, de todo tipo de pressão. Seja pressão econômica, tem muita gente perdendo emprego, tem muita empresa falindo, tem muitos negócios, não é, se dissolvendo. Seja por questões familiares, nunca em toda a história do cristianismo nós tivemos tantos casos de contendas entre irmãos, a partir do seio familiar. Divórcio, separação, muitas coisas têm acontecido debaixo ou sobre o povo, principalmente o povo de Deus. E a gente vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria. É a era da depressão. Muita gente está vivendo debaixo de uma depressão, de um peso muito grande. O que significa viver livre da culpa? Semana passada a gente viu que nós precisamos administrar os nossos pensamentos. Hoje eu queria ver com vocês algo que é muito importante. Segundo o homem mais sábio do mundo, ele falou o seguinte, que de todas as coisas, de tudo que você já ouviu falar, de todas as repreensões e exortações que nós encontramos na palavra de Deus, né, de tudo que Deus diz para você ser zeloso, vigilante e constante, uma coisa é a mais importante, é disso que a gente vai falar hoje à noite com você, guardando os nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, a gente vai ler o verso de número 23. Enquanto você abre a Bíblia, o seu aplicativo, eu quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo à família central aqui de Resende, é uma alegria para a gente ter vocês com a gente. Vocês que estavam de férias, estão retornando das férias, sejam bem-vindos também. Vocês que, como nós, foram premiados, não é? Com a Covid-19, e você se recuperou, está aqui com a gente também, seja muito bem-vindo, é uma alegria também ter você aqui com a gente. Né? A gente foi surpreendido pela Covid, mas a graça de Deus abundou superabundou onde abundou a Covid lá em casa, amém? O Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado de vocês também. O texto diz assim:
acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo de toda a sua vida. Vamos orar? Amado e bendito Deus, nós queremos contar, Deus, gloriosa do Teu Espírito Santo sobre nós essa noite. Fala, Senhor, ao Teu povo, fala à Tua igreja. Nós queremos sair daqui, Senhor, restaurados. Nós queremos sair daqui, Senhor, nutridos. Nós queremos sair daqui, ó Deus, com a plena convicção de que o Senhor mais uma vez falou com a Tua igreja nessa noite. Nós precisamos do Senhor. Por isso oramos confiantes de que o Senhor é aquele que está ainda mais interessado do que nós em falar com o Teu povo essa noite. Por isso nós agradecemos a Ti antecipadamente, pois temos certeza de que o Senhor é conosco. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um dos temas dominantes de Provérbios, sem dúvida nenhuma, é a centralidade e a importância do nosso coração. O coração é quem dá o comando para todo o nosso corpo. Pastor, mas não é o cérebro. Pois é, mas quando a gente vai para as Escrituras, as Escrituras vão colocar o coração como o centro de toda a nossa emoção, de todo o nosso sentimento. Você vai encontrar em todo o livro de Provérbios ênfase sobre ênfase acerca do coração e como ele comanda o nosso corpo. É uma expressão bíblica, a gente sabe que não é o órgão, não é o coração que bombeia sangue para todo o nosso corpo, que a Bíblia está falando, não. Quando ela se refere ao coração, ela fala acerca do centro, que administra os nossos desejos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Deus nos fez, e isso é importante você saber, com razão e emoção. Então as emoções do ser humano fazem parte da estrutura natural do ser humano. Deus também tem sentimentos, amém, irmãos? Deus também sente alegria. Deus se alegra, então se Ele alegra, Ele tem sentimentos, Ele tem emoções. Deus se entristece. Então se Deus se entristece, Ele também goza, Ele também desfruta desse centro emocional que a gente tem. Ele compartilhou isso com a gente. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele enxertou dentro de nós, Ele dividiu com a gente essa capacidade de sentimentos, de emoções. Por isso nós nos alegramos, por isso nós nos entristecemos, porque tem a ver com a nossa natureza ou com a estrutura natural que Deus nos fez. Você pode ler no livro de Provérbios e você vai, sem dúvida nenhuma, que o seu coração só vai para onde o seu coração manda. Aliás, o seu corpo só vai para onde o seu coração manda, tá? Ah, pastor, mas e a mente? A mente é a razão. Agora, eu não sei se você sabe ou não, mas uma estratégia do telemarketing, no pessoal que vende aí, alguém trabalha aí com compras, com venda e tal? Uma das estratégias mais fortes do marketing é que você não deve vender a razão. Você não pode vender o teu produto para a razão não compra. O que compra é a emoção, é o coração. Então sempre que você vai fazer um aperfeiçoamento, você vai fazer um curso de marketing, ele vai enfatizar para você o seguinte, que você tem que vender a emoção do produto. É por isso que quando você vai ver os comerciais de televisão, ele está encharcado de emoções. Eu não sei você, mas eu amo supermercado, irmãos. Eu no supermercado sou um perigo, porque eu gosto de ir lá no supermercado, contrário, né? A minha esposa, ela não gosta muito não, mas eu me deleito. Eu lembro que toda vez que a gente vinha de férias para o Brasil, o primeiro lugar que eu ia visitar era o supermercado, Marcelo. Por quê? Eu gostava de olhar aquelas prateleiras, principalmente na área ali de frios.
Irmãos, o Brasil é um país riquíssimo. Eu ficava um tempão olhando aquelas prateleiras cheias de presuntos, né? Presunto, 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 presunto. Aí eu saía do presunto e ia para a repartição do queijo. E eu ficava olhando, era queijo, 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 queijo. E você quer ver a estratégia de venda? Toda boa empresa coloca o seu funcionário dentro do supermercado para dar comida de graça para o povo. Eu sou apaixonado por churrasco, vocês sabem disso, né? Volta e meia o supermercado enchia, não por causa da pandemia, não está sendo permitido. Mas eles colocavam aquela churrasqueirinha elétrica, eu detesto churrasqueira elétrica, né? Eu gosto da brasa, eu gosto daquela fumaça do altar, eu gosto do sacrifício, né? Mas aquela churrasqueirinha, ela quebra o maior galho, né? E eles colocavam aquelas linguiças para assar. Por quê? Que ela queria aguçar, né? Queria despertar os seus sentidos. Às vezes você nem estava com fome, mas a intenção era despertar o sentido. Então, dos marketings de venda é vender ao coração, não ao cérebro. Porque se o cérebro começar a pensar, você não vende. Está certo ou está errado, irmã Neide? Você tem que vender ao coração. Porque é o coração que comanda o corpo. A sua boca só fala daquilo que o seu coração transborda. É o que o Senhor Jesus Cristo vai falar para a gente. A boca fala do que o coração está cheio. Isso é muito, muito, muito importante. Os nossos olhos, eles vão ser direcionados àquilo que o nosso coração deseja. Eu lembro de uma propaganda de televisão que era espetacular. Em pleno verão, naquele cenário de sol escaldante, alguém colocava um copo e umas pedras de gelo. A pedra de gelo batia no copo, fazia aquele barulho, tal, 2, 3 pedras de gelo, e daqui a pouco um líquido era derramado dentro daquele copo. Imediatamente a boca saliva, porque os teus olhos estão sendo influenciados por aquela imagem. E aí a propaganda dizia que uma boa propaganda pode convencer você a qualquer coisa. E o que estava sendo derramado no copo era óleo de rícino. Óleo de rícino, irmãos, isso é horrível. Mas é a propaganda. Por isso a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E ele pode nos corromper facilmente. Porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma inclinação a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Então a Bíblia vai descrever o coração como o centro de controle da nossa personalidade. Vai falar que é o centro dos nossos pensamentos, é o centro dos nossos desejos, centro das nossas emoções e o centro dos nossos propósitos e motivação. É disso que eu queria conversar com você nessa noite. Nunca se encontrou tantos crentes tristes e desanimados quanto. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o povo de Deus? Por que tantos crentes se encontram em condições de depressão, desânimo, e não poucos são aqueles que atentam contra a sua própria vida por causa da pressão que tem sido colocado sobre os ombros do povo. Algumas coisas esse texto aqui comunica para a gente, e eu queria compartilhar com vocês 4 coisas importantes que esse pequeno texto de Provérbios diz para mim. A primeira coisa é a seguinte, é que o que domina o nosso coração comanda todo o nosso ser. Todo o nosso ser, tudo que a gente é.
ele é dominado, ou ele é conduzido pelo nosso coração. Eu lembro que é o seguinte, uma das minhas estratégias, quando eu soube que a Cris estava extremamente interessada em mim, não foi? Foi conquistar o coração dela. E aí eu fui descobrir, eu fui pesquisar qual era a coisa que ela mais gostava. O que ela mais gostava? Era flores. Então, se fosse flores, eu ia comprar um maior e melhor, mais bonito buquê de flores para dar para ela. Porque eu queria conquistar o quê? O coração. Se fosse bolsa, já falei da bolsa que eu comprei para ela uma vez, não? Rapaz, foi a coisa mais cara do mundo, nunca mais, né? Eu fiz isso. Porque senão, né, o cofre vai pro buraco, né? Mulher gosta de bolsa cara. Outro dia me ofereceram uma Louis Vuitton. Eu falei, o quê? Louis Vuitton? Não! Eu tenho que vender o carro para comprar uma Louis Vuitton. E graças a Deus ela se libertou desse pecado, não é? Agora vocês podem ver, ela está andando até com bolsa de palha, livrando-se de toda carga, de tudo aquilo que atrapalha, né? Prossigamos ao alvo. E aí eu descobri o seguinte, irmãos, ela é apaixonada por chocolate. Eu não sou, de verdade eu não sou. Eu como um chocolatinho aqui, outro acolá. Mas ela é apaixonada por chocolate. E quando eu entendi que Deus estava me apontando ela como possível esposa, eu apostei tudo. Era Páscoa, Felipe. E era Páscoa. Eu fui comprar alguns chocolates para ela. Eu comprei uma cesta de chocolate que nunca mais eu comprei na vida, né? Era uma cesta desse tamanho, mas sem exagero. Tinha acho que dois chocolates de 1 quilo cada um, aquele ovo de chocolate de 1 quilo cada um, vários outros ovos de Páscoa de tamanhos, de cores e de sabores diferentes, várias barras de chocolate, e eu levei lá na igreja aonde ela trabalhava. Eu botei aquela cesta assim no balcão. Ela era secretária da primeira igreja batista de São José dos Campos, e eu coloquei a cesta de chocolate assim no balcão, que ela nem conseguia me ver. E ela, quando ela viu aquela cesta de chocolate, a primeira coisa que aconteceu foi a boca dela se encher de água. Depois foi o coração dela que derreteu na minha mão. Eu não comi um pedaço, você acredita nisso? Mas nem um bombom, nem um de valsa eu comi daquela cesta de chocolate. É mentira minha? Não, eu não comi mas nem o papel não vi. Aquele dia foi um dia especial, porque ela teve que chamar o pai dela para levar ela para casa, porque não dava para carregar a cesta de chocolate que eu tinha dado para ela. Irmãos, quem comandar o nosso coração, comanda a nossa vida. É por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para mim e para você o seguinte: aonde tiver o seu coração, lá está o seu tesouro. É por isso que eu sou o quê? O tesouro da Cristiane. Porque depois daquela cesta de chocolate, foi só pouco tempo depois a mãe dela pegar o calendário para marcar a data de casamento. E até hoje, o meu coração eu entreguei para ela, e o coração dela ela entregou para mim. É romântico isso? Rapaz, que coisa linda e maravilhosa. Hoje vai ser uma noite fantástica. Segunda coisa importante que esse texto de Provérbios diz para nós: nós não somos vítimas do nosso coração, nós somos seus guardiões. O mundo tem tentado convencer a mim e a você que nós não temos controle sobre as nossas emoções. O mundo está o tempo inteiro dizendo para mim e para você o seguinte: ninguém manda no coração,
É o coração que manda na gente. Errado! A palavra de Deus diz que o nosso coração e tudo que acontece com ele é responsabilidade única e exclusivamente nossa. Por isso, nós entregamos o nosso coração a quem nós queremos entregar. E é o que o livro de Provérbios está dizendo. Quem está dizendo isso aqui é o grande e sábio rei Salomão, o homem mais sábio do mundo. Depois de tantas pancadas que ele levou na cabeça, ele descobriu todas as vezes que ele entregou o coração a alguma coisa, ele foi dominado por ela. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração e guardá-lo como a coisa mais preciosa da nossa vida. Porque o texto de Provérbios vai dizer o seguinte: é o seu coração que determina o rumo da sua vida. Por isso é o seguinte, nós temos à nossa disposição o viver debaixo da maravilhosa de Deus. Mas muita gente tem feito questão de sair debaixo desse guarda-chuva. Tem muita gente que tem se aventurado, entregando o seu coração para diversas coisas, que tem conduzido a sua vida a um deserto árido, sem água e solitário. O autor de Provérbios diz para mim e para você o seguinte: viver uma vida livre da culpa é guardar cuidadosamente o nosso coração, porque ele é nossa responsabilidade pessoal. Amém, irmãos? Então, aqui um conselho de um irmão para outro: não entregue o seu coração para qualquer coisa. Não entregue o seu coração para qualquer um. Não entregue o seu coração para ninguém. Guarde-o cuidadosamente. E só entrega o seu coração para alguém quando laços de compromissos forem firmados com essa pessoa. Aí você pode entregar o seu coração para aquela pessoa e se dedicar ao cuidado e ao desfrute da vida lado a lado com ela. Alguém pode dizer amém? Você viu o jeito que a Amanda falou amém ali? Rapaz, a máscara dela fez assim, ó, né? 2 pombinhos apaixonados, Amanda e o André, e eu e a Cris, né, Cris? Hoje vai ser uma bênção, né? Que Deus nos abençoe. Terceira coisa importante que esse texto fala para nós: o nosso coração é que nos move, é que nos controla, é o nosso coração que determina o estado do nosso espírito. O que isso significa? Significa o seguinte, que a nossa alma, o nosso espírito, ele pode estar feliz ou triste, ele pode estar satisfeito ou incontrolavelmente satisfeito, mas quem vai determinar isso é o nosso coração. Importante isso. O nosso coração é que nos move. Você quer ver uma coisa interessante? Você vai conversar com um jogador de futebol. Você já teve essa oportunidade? Já teve, pastor, de conversar com um jogador de futebol? Ele não fala de outra coisa a não ser futebol. Ele não fala de outra coisa, ele fala só de futebol. Você vai conversar com o vendedor, daqui a pouco você está assinando cheque. Porque conversar com o vendedor, daqui a pouco ele está te oferecendo alguma coisa para você comprar. Por quê? O bom vendedor, ele mergulha nesse mercado, nesse mundo. E quer ver você que ser convencido de alguma coisa, é quando alguém apaixonado por aquilo te apresenta esse projeto. Já falei aqui para vocês que eu me apresentei no exército 3 vezes, já falei? Já falei, filho, não sabia não? Capitão, eu queria bater continência para você, mas eu fui rejeitado 3 vezes. As 3 vezes, eu era apaixonado
pelo serviço militar. Eu queria servir de todo o coração. Por quê? Porque os meus amigos mais velhos já estavam engajados no serviço militar. Então eu não pensava em outra coisa. Quantas vezes eu não sonhei que eu estava de uniforme verde, batendo continência? O meu coração estava inflamado com aquilo. E aquilo que domina o seu coração controla também as suas emoções, os seus sentimentos e os seus desejos. Foi uma época que eu comprei mochila do exército. O cinto que eu tinha era do exército. Eu tinha um coturno que eu comprei de um soldado. Mas eu não posso falar isso, eu posso falar isso? Eu comprei de soldado. Eu paguei uma nota no coturno, porque não pode vender, pode, capitão? Não pode vender, o coturno é da corporação. Mas eu era tão apaixonado que eu queria um coturno. Então vocês imaginam eu, com um porte físico extraordinário de 55 quilos, mochila do exército e coturno. O coturno era maior do que o meu pé. Mas o meu coração estava naquilo ali. Então eu gostava de tudo do exército, eu tinha tudo do exército na minha casa. O nosso coração é que nos move, por isso você tem que tomar cuidado com o seu. E a última coisa que eu queria ver com vocês essa noite, para você desfrutar de uma vida livre da culpa e guardar o seu coração, é você saber que um coração desprotegido torna você alvo de opressão espiritual. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, o verso de número 13. Tem gente vivendo debaixo de um jugo pesado demais. Tem gente vivendo, se arrastando na vida cristã como se fosse um mendigo espiritual. Tem gente fazendo promessa e indo para o monte fazer vigília, acreditando que está sendo oprimido por demônios. Eu não estou dizendo que os demônios não podem nos oprimir. Eu estou dizendo que nem toda opressão que nós experimentamos é fruto de opressão demoníaca. O livro de Provérbios vai dizer para a gente o seguinte: um coração contente alegra o quê? Todo o nosso rosto. Um coração feliz, em outra versão vai dizer, aformoseia o rosto. Mas um coração triste, ele abate o nosso espírito. Na versão mais tradicional, vai dizer que ele oprime o nosso espírito. Portanto, tem muita gente vivendo debaixo de uma opressão terrível, se arrastando na vida cristã, acreditando que é uma entidade espiritual. E muitas vezes o problema é um problema do coração. Um coração desprotegido pode nos tornar alvo de opressão espiritual. Portanto, se você precisa guardar alguma coisa na sua vida, a coisa mais importante é o seu coração. Para você desfrutar de uma vida livre da culpa, você tem que ter o seu coração blindado. E aí a pergunta é, pastor, como que a gente pode guardar o nosso coração? Eu tenho 3 dicas aqui para você. Como nós podemos guardar o nosso coração? Primeira dica, guardando a palavra de Deus dentro dele. O salmista vai dizer assim, eu guardei a tua palavra intencionalmente, intensamente, abundantemente no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Quer viver uma vida livre da culpa?
consome a palavra de Deus, memoriza a palavra de Deus, e encharca a tua mente e o teu coração da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te inflamar com sentimento de alegria e satisfação que não pode ser descrito por ser humano nenhum. Enche o teu coração da palavra de Deus, e você vai desfrutar da alegria que o ser humano aí fora, sem Jesus, não pode ter o prazer de viver. Irmãos, como é maravilhoso, como quando a palavra de Deus fluindo na nossa mente, enchendo o nosso coração e lavando a nossa alma. Você tem a sua alma lavada pela palavra de Deus, ela fica leve. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Todo culto, antes da palavra, é muito tenso para mim, muito tenso. O peso de falar da parte de Deus para vocês, me faz tremer todo domingo. Todo domingo a sensação é a mesma. Eu não posso falar uma palavra errada. E se eu falar algo que não vem do Senhor, Ele vai me cobrar isso. Então, antes do sermão aqui, eu estou cumprimentando vocês, mas o meu coração está acelerado. Mas depois que termina o culto, eu me sinto como uma garça. Não, garça não é legal, né? Uma pomba também não. Eu me sinto como um pássaro, só não pode ser pavão, né, Pedro? Pavão não, mas eu me sinto leve. Compartilho a palavra de Deus, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu ministro a palavra de Deus, a sensação, eu não tenho como descrever para vocês. Só você vivendo para você entender o que isso significa. Guarda o teu coração, como? Enchendo ele da palavra do Senhor. Amém? O livro de Romanos vai dizer que, para você poder desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Amém. Pois é, mas André morreu crucificado. Pedro também. Paulo morreu ao fio de espada. E todos eles cumpriram a sua missão com o coração transbordando de alegria. Nem sempre a palavra de Deus é agradável. Nem sempre os planos que Deus tem para a gente é agradável, mas Ele é bom, Ele é perfeito. E se nós renovarmos, se nós restaurarmos e renovarmos a nossa mente em Cristo, e aqui eu quero dizer uma coisa para você, quando Cristo foi para a cruz, Ele foi como voluntário, Ele foi porque Ele amou a Milena, Ele foi porque amou a Raquel, Ele foi porque amou o Renato, pastor João, pastor Carlos Henrique, a irmã Neide. Jesus foi para a cruz voluntariamente, sabendo que o resultado final seria bom, perfeito e agradável. Amém, irmãos? Viver uma vida livre da culpa, é necessário que você renove a sua mente em Cristo. Adquira a mente de Cristo, e nada nesse mundo vai abalar a sua confiança e a sua fé no Todo-Poderoso. E a última dica, não é, para você é o seguinte: não fique sentado por muito tempo no banco da igreja. Não é? Outro dia a gente foi assistir um filme, foi muito interessante. Não é isso, Cris? Palavras que matam, era o nome do filme. E uma das expressões que a mulher usou foi a seguinte: mente vazia era oficina e perna paralisada também. Não adianta você encher a sua mente da palavra de Deus e não ficar inflamado para servir o Senhor, porque ovelha gorda demais não consegue caminhar por muito tempo. Deseje ardentemente
ser um servo operante do Senhor na obra do reino, e você vai desfrutar de uma alegria que o mundo não pode suprir, ele não pode concorrer, porque Deus vai te colocar numa situação de sonhos sobre sonhos. E esse texto me trouxe 3 lições que eu queria dividir com você, para a gente ir embora para casa. A minha esposa tem surpresa para mim hoje à noite. É pizza? Não. Eu não sei ainda. Mas eu, lembrando daquela cesta de chocolate que eu dei para ela, ela deve ter alguma surpresa muito boa para mim essa noite. 3 lições para você voltar para a tua casa e se alegrar na presença do Senhor. Tenha um coração voltado para Deus e você terá vitórias em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Volte o seu coração para o Senhor e Ele se voltará para você. Encharque o seu coração de Cristo e você terá força, energia e coragem para ter vitória em todas as áreas da tua vida. Segunda coisa muito importante, mudança permanente, mudança duradoura na minha vida e na sua, sempre começa com o coração bem protegido. Protege o teu coração, encharca ele de Cristo, e você vai ter mudanças duradouras para você celebrar por toda a tua vida. E a última coisa, que é tão importante quanto as outras, o meu maior desafio não está fora de mim. Satanás não é o nosso maior inimigo. Não é. O mundo não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é um agente interno, que se chama o nosso coração. Domine o seu coração, e você desfrutará das mais ricas e preciosas bênçãos que Deus tem reservado para você. O meu maior desafio está dentro de mim e não ao meu derredor. A razão da minha alegria não é o Ebenezer. A razão da minha alegria não é o Marcelo, não é o Jô, não é a Cristiane. A razão da minha alegria é Cristo. Porque quando Cristo morar dentro do nosso coração, ele se torna um coração blindado, impenetrável por qualquer paixão que o mundo ou contra qualquer armadilha que Satanás possa armar contra mim e contra você. Viver uma vida livre da culpa é viver uma vida com o coração encharcado de Cristo. Que Deus vos abençoe e te dê uma semana abundante na presença do Senhor. Vamos ficar em pé? Te dou no meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei.